Fala galera, beleza? E hoje mais um vídeo muito especial, bate-papo com o guitarrista Edgar Cabral. E aí, se você não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e bora lá! Vamos começar já perguntando aqui então, como isso tudo começou? Cara, eu comecei estudando piano, né? Só que na minha casa não tinha luz elétrica. Então, assim, era loucura que eu estudava piano. E meu pai, ele comprou um violão, mano, por 50 centavos na mão do mendigo, assim, que eu morava na comunidade, na Vila União. E meu pai, vindo do serviço, ele era carpinteiro. E ele comprou um violão, mano, tonante, assim, tá na casa da minha mãe até hoje, todo quebrado, mas tá lá. O cara pediu pra ele pagar uma pinga pra ele lá e tal. Ele falou, cara, faz o seguinte, me dá esse violão que eu pago a pinga pra você. Tava com o violão, na época o salário era 75 reais, sei lá, ou 150 reais, sei lá. Faz tempo, né? Aí meu pai chegou com esse violão lá em casa, né? Cara, e é o seguinte, é legal falar que como não tinha luz elétrica lá em casa, meu pai tocava acordeon pra caramba. Tocava muito, mano. E a gente morava, a gente falava que é condomínio fechado, né? Que era 14 famílias, assim, mano, era papelão, lona, e era 14 famílias que moravam ali na beira do Rio Arrudo ali. E a televisão da gente era meu pai, mano. Assim, a alegria da gente era meu pai chegar, sentar com o acordeão dele, né? E ficar tocando pra gente. Então a gente ficava ali, tipo assim, chegava às 8, a gente ficava até umas 10, 11 horas, todo mundo cantando e tal. E ele tocando. E quando ele comprou esse violão, cara, ele deu pro meu irmão mais velho, o Edmar, que hoje é pastor e tal. E meu irmão, uma semana depois, mano, ele desinteressou. Como eu já estudava piano, e eu não tinha piano, eu desenhava, mano, nas teclas, assim, numa tábua, assim, que não tinha luz, não tinha nada, e eu ficava solfejando, né, partitura e tal. É, enfim, falei, cara, o violão trabalha com a clave de sol, né? A gente não ia na igreja ainda, né? Eu fui pra igreja já à tarde. Mas enfim, eu peguei. Então a gente não tinha muito acesso a instrumento. Então eu peguei o violão e comecei a passar a clave de sol direto pro violão. E comecei a tocar, comecei a gostar, né? Violão de nylon e tal. Com o tempo, mano, eu comecei a tocar, acompanhar meu pai, tocando, meu pai tocava muito choro no acordeon, né? Sertão mesmo. E eu comecei a gostar. Meu pai começou a ver que eu tinha jeito, assim, pra música. Então, ele começou a investir, ele solfejava pra mim tocar, e meu pai não sabia escrever o nome dele, cara. Mas ele tocando, você falava, cara, que impressionante. Mano, e as coisas foram acontecendo. Até eu, até eu encontrei, né, resumindo, eu encontrei no estúdio do Jota Quest. Eu estava gravando com o Celso Ramos, Celso que morreu esse ano, faz 2 meses. O primeiro produtor que eu gravei em estúdio foi o Celso Ramos, cara. E eu encontrei o Gustavo Soares. Gustavo Soares tinha 16 anos, que é o marido da Nívia Soares, né? E ele falou, cara, você toca bem, não sei o que ele estava vendo eu gravando. E falou, cara, vem gravar uma coisa lá no meu estúdio. No estúdio dele, na verdade, era o quarto da casa dele, sabe? Ele tinha 16 anos, então o quarto da casa dele lá no Santa Lúcia. Fui lá, comecei a gravar com ele. Lá eu conheci o Thales, a gente gravava muito jingle, né? Assim, é 20 anos atrás isso, né, mano? Ou mais. Era muito jingle. O Roger Franco também gravava muito Sara Nossa Terra. Então, a gente começou a conhecer a galera daí. Aí, na Lagoinha, a gente começou a tocar num culto de terça-feira. Sacou? Se tiver muito rápido, você fala, ah, mas eu tô resumindo, porque Não, é eu muita tô coisa. só, que nem eu te expliquei, eu tô com o mic desligado aqui quando você tá falando, mas tá Ah, perfeito, sim. tá Ah, ótimo. legal, legal. Aí a gente começou a tocar no culto do pastor Gênison, cara. Aí eu, Gustavo Soares, o Rony, que era o baixista antigo do Diante do Trono, e o Zé Luiz, né? Que é o primeiro baterista do Diante do Trono. A gente tocava só música antiga, cara. A gente pegava as músicas antigas e rearranjava essas músicas, sabe? Tipo. Exército de Deus, exército de Deus, exército de Deus, marchando vai.
E nisso a gente se divertia muito, né, mano? Arranjando e fazendo o que a gente queria nas músicas e tal. E o Pastor Gênesis dava maior liberdade, né, pra gente na Lagoinha. E nisso a gente começou a ficar conhecido. A Ana Paula não tinha disco ainda, não tinha existia Dias do Trono ainda, né, mano? Tá todo mundo moleque, né, assim, vamos falar. Ó, o áudio tá falando aí pra você. Não, ele só tinha dado uma falhadinha na guitarra a hora que você não tava cantando. Não sei porquê. Ah, é? Ah, tá. Mas tá ótimo. Ah, tá. Tá ótimo, né? Então, mano, aí a gente começou. Aí a Ana Paula começou a ministrar com a gente também. Então a Nívia começou a ministrar com a gente muito nova também. Aí o Gustavo montou o estúdio dele depois disso, depois de um tempo. Eu comecei a sair com a Nívia Soares. Assim, eu, Gustavo, Nívia, né? Saí pra ministrar, tá, mano? A galera confunde as coisas hoje em dia, né? Então, a gente saiu pra ministrar, era eu, Gustavo e Nívia. Só a gente soltava o MD, né? Era MD ainda. Assim, tinha aquele aparelho de soltar o MD, a batera e baixo, e fazia teclado, guitarra e voz. E gravava os backs, né? A Nívia sempre teve muita facilidade para gravar backs. E assim comecei, cara. Comecei. E eu sempre gostei muito de estudar. Eu lembro meus amigos, né, mano, de infância, assim, a maioria foram pro tráfico, né? Então para afastar dessas coisas, eu sempre procurei a música. A música, né? Meu pai, eu perdi meu pai muito cedo. Eu perdi meu pai, ele tinha 13 anos, então, ao do oitavo andar do prédio. Então, eu e meu irmão começamos a trabalhar muito cedo e a gente pegou a responsabilidade muito cedo, sabe, mano? Então, automaticamente a música se tornou também uma fonte de renda. Eu comecei a dar aula, sou professor há mais de 20 anos, muito mais de 20 anos. Comecei a tocar com 8, né, cara? Hoje eu tô com 45. Mas eu já comecei a dar aula, já tinha o quê? 13 para 14 anos, já estava tocando, já tinha feito com o Nelson Ned, já tinha gravado com um monte de gente, né? Gravei com o Jean do Trono, mesmo com o primeiro DVD com o André Valadão. Cara, eu gravei mais de 1.200 discos na vida, assim, desde aquela época. Já gravo há muito tempo. Então, eu comecei a conhecer muito sobre equipamento, né? Eu comecei a interessar muito sobre equipamento, até porque a gente tinha uma necessidade muito grande de técnico, assim, no gospel na época. Eu gostava quando ele montou o estúdio dele, né? A E-Music Produções na época. Começou a vir. Cara, teve um ano que a gente fez 65 discos, pra você ter uma ideia. Assim, inclusive o Livros para Adorar 1 e 2, né? Produzi também, fiz coisas, comecei a produzir naquela época. E o Gustavo mixava e eu gravava, produzia e gravava. Então eu ficava no estúdio de gravação, produção, e o Gustavo ficava por conta de arranjo também, né? Os arranjos que ele fazia, e mixagem. Então a gente ficava junto ali trabalhando, a gente ficou muitos anos mesmo, quase 12 anos fazendo isso. Mas o gatilho para mim foi que o Gustavo chegava no estúdio e falou: cara, tem que gravar guitarra aqui, tipo CD infantil da Ana, né? Que tinha salsa, tinha jazz, tinha um monte de coisa. Tem que gravar aqui, mas eu tô mixando o negócio lá dentro, então você tem que aprender a mexer no Endo. Cara, eu tinha um medo de computador que você não acredita. Eu sempre gravei, eu sempre gravei em estúdio, né? Esse negócio todo, mas eu tinha muito medo de computador, mano. Eu não completei o ensino médio, né, mano? Assim, viajando e tal. Eu achava que era um bicho de sete cabeças, era um ET. Aí o Gustavo falou: não, aqui você grava, aqui você edita, aqui você corta, e ia lá pra dentro, sacou? Então eu tive que me virar, aprender a mexer para onde o Avalon, né, entrava na mesa, qual microfone que ele estava, né, que estava ligado no Avalon, qual microfone que eu tinha de usar para microfonar a guitarra, né? Então eu comecei a aprender muita coisa sobre tecnologia, mas assim, na cara dura, né? Meter na cara e vendo isso aqui ficou bom, isso aqui não ficou. Então eu tive liberdade no laboratório lá do Gustavo para aprender, né? Eu costumo dizer que dinheiro eu não ganhei, não, mas conhecimento eu ganhei muito lá. Graças a Deus, hoje eu vivo de gravação, de mixagem, de consultoria, de workshops, né? E, né, com o Leonardo Gonçalves tocando, gravando, principalmente por causa do Gustavo. O Gustavo foi o meu maior professor de estúdio, cara, assim, que me ensinou a trabalhar dentro de estúdio, né? Mas, enfim, é isso. Foi assim que eu comecei, até hoje não parei. O Leonardo Gonçalves me procurou em 2006, cara. Eu nem conhecia o Léo, mano. Ele tinha estourado com a música Getsemane. Eu tava com o pastor, não tava com o David ainda, se eu não me engano, ou com a Nívia ainda. Tinha acabado de gravar o DVD Rio. Não, já tava com a Nívia. Ele falou, cara, ele me ligou e falou: cara,
eu queria que você gravasse um disco pra mim, meu nome é Leonardo Gonçalves e tal. Eu falei, caramba, quem é esse cara? Aí você finge que conhece. Ah, que legal, cara, vamos gravar, né? Aí acabou que ele veio em Belo Horizonte, intermédio de um amigo meu também, Lúcio Monteiro, que estava gravando uma coisa, já conhecia da mesma igreja e tal. Ele era adventista, eu sou da Igreja Batista Central. Aí eu conheci o Léo, e depois que eu fui ver que o cara era famoso, né, mano? Eu tava com o Cirilo eu acho que tava com o Cirilo na época que estourou aquele filme Paixão de Cristo. E o André, mano, mandou fazer uma montagem da música Getsemane, no fundo das imagens do disco e tal. E o Léo estourou, mano. E eu nem me ligava que eu tinha gravado pra ele em 2006, foi em 2010. Aí eu falei, cara, eu conheço esse cara de onde, mano? Eu gravei isso. Aí, depois de um tempo, mano, eu lembro de 2010, eu com o Cirilo, aí eu fui chamado para gravar o DVD Aliança, do André Valadão, sabe? Aí fui gravar o DVD Aliança, e logo depois que eu gravei, aí o Leonardo me chamou para a banda dele. Isso já foi, meados de 2010 mesmo. E o André tinha me chamado para a banda, né, para fazer a turnê. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou tentar outra coisa. Já tinha saído do Cirilo, um mês depois eu tava no André Valadão. Eu falei, vou sair de BH, né? Tipo, apesar que eu não saí nunca, né? Eu só trabalho lá, mas eu sempre morei em BH mesmo. Aí o Léo me chamou para a banda dele, na época era eu, Fernando Rosa no baixo, era o Clevson Silva na batera, e o Samuel, né, Silva, que até hoje é o tecladista dele, pianista, arranjador principal do Léo, né? E depois que veio o Ocimar de Paula, do DVD, e o Mucão, né, Silva. Depois a gente gravou o CD Guia-me, da Daniela Araújo, sabe? Eu ficava impressionado, cara. A bateria a gente gravou com a bateria do Mike Tab Smith na época. Mas o Mucão começou a tocar com a Daniela, a gente começou a ouvir algumas coisas. Eu falei, caramba, quem que é esse batera? E o Ocimar tinha gravado baixo, né? Nesse CD Guia-me. Aí eu tava no carro com o Leonardo na hora, indo pro aeroporto, a gente tava indo pra um show. Aí ele falou, cara, vamos ouvir aqui a guia, né? O cara gravou os baixos hoje, tal, de Ocimar, vamos ouvir. A gente começou a ouvir no carro e no aeroporto. Eu falei, caraca, mano, quem que é esse baixista? Umas linhas. Uma coisa que você vai entender é que a gente fica muito impressionado de que é produtor musical, essas coisas. É que às vezes a gente tem necessidade de baixista, que faz frases de baixista, que toca como baixista. Às vezes tem baixista que toca como guitarrista. Ele não tem aquela onda de segurar o groove, né? De fazer aquelas frases bonitas junto com a música, sabe? Tocando com a música e tal. E o Ocimar tem muito disso, para tocar pop, qualquer coisa, ele é maestro, né, mano? Tocou 20 anos com arte popular. Aí eu falei, cara, como é que é o nome desse baixista? Aí o Léo ligou pra Dani na hora, falou, quem que é esse baixista? A Daniela falou, cara, é um tal de Ocimar, que me indicaram, veio aqui, gravou e tal. Eu falei, cara, o cara tem nome de pedreiro, mas, mano, o cara toca pra caramba. E o Léo riu pra caramba. Acabou que a gente chamou ele pra fazer o teste lá a gente tava já juntando a galera para o DVD, né, mano? Então já tava eu, o Samuel confirmado, só tava eu e o Samuel confirmado. Aí depois veio o Mucão, aí por último veio o Ocimar. O Léo queria uma banda só de negão, né? Aí veio o Ocimar Branquelo lá, né, mano? E rolou. Mas assim, o Ocimar é um cara que eu amo muito. DVD, mano, a gente gravou tudo ao vivo, né? Foi ao vivo mesmo. Não teve nada de. Ah, vamos refazer isso depois, vamos fazer depois. Então tiveram muitos episódios legais no DVD, tipo, o Léo chegava pra gente nas reuniões, né, falava, eu tive 15 ensaios, os caras tiveram 30 ou mais, porque eu moro em BH, né, mano, então sou um músico mais caro, assim, translado, né, transporte, alimentação, essas coisas, então ficava muito mais difícil para ensaiar, mas o legal que deu certo, que eles gravavam todos os ensaios, mandavam para mim, eu escutava, falei, cara, não precisa de guitarra aqui, tá doido, tá bonito demais esse negócio, né? E eu lembro de um episódio, quando eu fui ensaiar, a gente foi ensaiar Mente e Coração, né, cara? Que é uma música difícil, a música tem, acho que 23 acordes, cheio de campo harmônico assimétrico, cromático, diatônico, todos os campos harmônicos, hexafônico, tá tudo dentro da Mente e Coração, mano. Então o Samuel, quando ele fez esse arranjo, ele brincou mesmo com a harmonia, né? Ele não quis nem saber se alguém ia conseguir tocar aquilo ou não. Sei que a música é difícil demais de tocar. E eu lembro que eu já estava tocando, que eu tinha tirado em casa,
E o baixista é o primeiro contato, cara. O primeiro contato com a música foi aquele dia. Ele não tinha nem escutado. Eu lembro que ele chegou no ensaio, o Ocimar. Um cara fantástico também, você trazer ele no seu canal pra você fazer uma entrevista com ele. Tem muita história bacana, assim, de carreira, né? E ele, mano, simplesmente ele pegou e falou com o Samuel, toca aí, né? Toca aí só com clique e tal. E pegou um caderninho e começou a anotar, mano. Assim, em tempo real, o que tava tocando na minha de coração. Depois que acabou, assim, tocou a música todinha. É isso? Eu falou, é. Aí, beleza. Aí ele fez nota por nota, cara. Tocou nota por nota. Eu falei, caramba, mano. Esse cara, quem que é esse cara? Esse cara é monstro. É, o que eu tenho de idade, o cara tem de música, né, mano? O cara tem 40 anos de música e tal. Né? Aí, beleza. No DVD, eu uso delay muito alto, né? Eu uso delay na altura da guitarra, né? Lógico que eu faço isso há muito tempo. Eu entrei no workshop de cabeça, né, mano? Assim, de paraquedas, na verdade, né? Porque eu sempre toquei bossa nova, toquei jazz, toquei em barzinho pra caramba, né? Assim, na minha época, a gente ganhava dinheiro com isso. Porque na igreja nunca remunerou, né? Músico, assim, Lagoinha e tal. E o técnico que tava gravando a gente ficou louco, né, mano? Acho que foi o Bill. O Bill que gravou a gente ficou louco, porque, cara, ele ficava perto de mim assim, cara, você vai gravar com delay da altura da guitarra. Tipo assim, você, né, não vai refazer nada. Se você esbarrar a unha ali, esse negócio vai ficar repetindo na sua cabeça o resto da vida. E é mesmo, né, mano? Muita gente pensa que é fácil, mas não é. Você tocar com delay muito alto é uma coisa muito perigosa, né? É tipo, tô aqui, ó. Só pra você ter um exemplo, uma ideia aqui, ó. Tipo. O delay tá praticamente na altura da guitarra, né, mano? Então, quando eu tocava a música Bondade, então é muito difícil, porque você tem que. Aqui a divisão rítmica tá em semínimo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E na mão, eu tô dividindo esse tempo em colcheza. Né? 2, 3, 4 e 1. Então é eu e clique, né? Por exemplo, colocar um tempo mais rápido aqui, já para não ficar arrastado. Então, eu tenho sempre essa ética de fazer o efeito trabalhar para você, não você trabalhar para o efeito, né? E no DVD ficou muito evidente, né? Como o Samuel fazia muita coisa, né, no piano, ele não usa pad, não fica com aqueles acordes parados, ele é pianista mesmo. Então, os efeitos diferentes que ele usa é piano elétrico, piano acústico, né, nos dois nortes ali no DVD, e órgão, né, numa música só, se não me engano, na música Fé, que eu fiz o arranjo, né, Então tudo tinha que ser muito preciso, mano, no DVD. E o Léo é muito metódico, né, em tudo que ele faz. Então ele fala, cara, o que a gente fazer no ensaio, a gente tem que fazer ao vivo. Então, o legal de tocar com 4 músicos maduros, já com identidade e tal, é que, mano, o que a gente fazia no ensaio até hoje, o que a gente fez no ensaio em 2013, a gente faz ao vivo. A gente ficou 2 anos sem tocar essas músicas. O primeiro show foi agora em Goiânia, depois da pandemia. E, mano, todo mundo tocando a mesma coisa, sem ensaio, sem nada. Isso é lindo, né? Você tocar com músico maduro.
de técnica na guitarra? Tipo, alguma coisa que... Porque o olhar da gente que... E eu me coloco muito nisso, né? Que a gente tá aprendendo e vê você como uma referência. Às vezes a gente mistifica um pouco as coisas, né? Vê que você, tipo, fala, pô, o cara tem o dom, né? Tá no sangue, do pai dele e tal. Parece que você nunca teve nenhuma dificuldade técnica. Parece que você sempre pegou a guitarra e a guitarra já encaixou na sua mão perfeitamente. E foi assim? Cara, na verdade, não. Meu pai sempre falava, ó, Deus só dá 2%, cara. 98% você tem que correr atrás, tem que estudar. É, eu, eu, eu comecei a entender muita coisa depois que eu comecei a tocar na orquestra com o maestro Zezinho, mano. Porque ele falava comigo, cara, a sua mão direita é ruim, sabe? Ele falava assim na cara do sua mão direita é ruim, cara. Tem que escutar Tom Jobim, você tem que escutar algumas coisas rítmicas, música brasileira, você tem que melhorar seu ouvido. Eu tinha um ouvido muito bom por causa do meu pai, eu aprendi a solfejar e tal. Mas eu acho que a dificuldade técnica de qualquer guitarrista, mano, depois você começa a entender das vias certas, que você estudar um instrumento musical é como você aprender a falar, como se fosse uma criança e começasse a entender uma linguagem, né? No meu caso, como eu comecei muito cedo a dar aula e tal, eu aprendia muito com os alunos. Às vezes você ia dar aula, a dificuldade dele me fazia estudar 5 vezes mais aquela dificuldade para me chegar num, num resultado, sabe? Para dar para aquele aluno um suporte que eu conseguiria mostrar para ele em vários ângulos que ele precisava estudar. E o único caminho que eu sempre achava era a disciplina, cara. Tipo, não tem fórmula mágica, cara. Você pode nascer com dom, né? Igual meu pai tocava. Minha família é de músico. Mas se você não tira um tempo para estudar 1 hora por dia, se você não se interessa pelos assuntos, a ler sobre os assuntos, saber o que você está fazendo, né? E só quer fazer couve, alface, cebolinha dos outros, cara, você acaba virando um cara limitado. Começa, por exemplo, se eu toco só rock, eu vou ficar limitado só ao campo harmônico diatônico. Se eu toco só jazz, eu vou ficar com a sonoridade, né, hexafônica, menor harmônica, menor melódica na cabeça o tempo todo. Se eu toco só salsa, eu vou ficar com aquela coisa rítmica. Então, acho que a primeira coisa para você desenvolver em qualquer instrumento, tá, mano? Não é só guitarra, mas é abrir a cabeça. E, tipo, se você gosta. Da mesma forma que você investiria na faculdade de medicina, né, engenharia, você daria a sua vida ali. A música é profissão desde 1967. Então, eu aprendi isso muito cedo com os maestros mais velhos, né, que eu, e acabei aderindo, mano, a uma rotina de estudos mesmo. Até hoje, eu estudo de 8 a meio-dia. Depois eu comecei a trabalhar com música, sei lá, 25 anos atrás, comecei a ganhar dinheiro com música, sustentar minha família. Eu tenho casa, eu tenho 3 meninas, tenho uma casada, já sou avô, né? Meu neto fez 3 meses, dia 16 agora. Minha filha casou em 2019. Então é tudo novo para mim também, né? Mas uma coisa que uma prática que eu não deixo de jeito nenhum é de estudar todo dia. Pegar a guitarra, nem se for 1 hora por dia, amanhã tem muita gravação. Tocar é totalmente diferente de estudar, cara. Não adianta você falar assim, eu toco na igreja, então vou pegar o repertório. Você não tá estudando. Você tá decorando um monte de formas, um monte de acordes e tal, um monte de sequências, mas estudar é você tocar aquilo, né? Você investir naquilo que você não toca. Vamos supor, eu toco chip todo dia, mas quando eu tô em casa, né, tocar salsa. Vou tocar jazz.
né? Então, ou seja, todos os estilos têm alguma coisa para te ensinar. E quanto mais você se aprofunda, você começa a tocar sozinho, sem playback, sabe, cara? Aquele negócio de tocar sem playback. Toda vez que você precisa de estudar, você fala, vou colocar um playback de baixo, bateria aqui para mim, né? Fazer um solo. Não é isso. Estudar é você entender os fundamentos da harmonia, do campo harmônico, saber o que você está fazendo, reharmonizar aquilo que você acha que já tá legal, sabe? Às vezes a música já é legal pra caramba. Tipo, você pega um parabéns pra você, né? Ou atirei para um gato, tirei o paro, mais o gato, né? Então é você investir, mano, em coisas diferentes, em campos harmônicos que vão te levar para outros ares. Você vai conseguir tocar sozinho, você vai conseguir se divertir tocando, sabe, mano? Então tocar é diferente de estudar, não adianta. Então muita gente não sabe separar isso, sabe? E acaba ficando bitolado ou coloca a música em segundo plano, porque na verdade, quando você fala, eu quero trabalhar com música, né? Eu quero ser músico profissional, eu tenho que ter a cabeça aberta para todos os estilos, saber o que acontece. Porque dentro do estúdio hoje não é igual antigamente, né? A galera escrevia aquele monte de pauta, você chegava já sabendo, pô, vou só ler partitura, eu não vou criar nada. Hoje não, hoje você chega, você não ouviu a base nem nada, o cara solta lá a música, né? Fala, ó, o que você vai colocar aí? Você tem que se virar. Você vai aprender 10 músicas em 4 horas e vai ter de gravar guitarra, violão ali. Porque o baixista tá chegando às 18, sacou? Para gravar. Então, você tem aquele tempo limitado ali para fazer. Hoje eu não tenho mais essa limitação. A maioria da galera que me pede para gravar alguma coisa, né, tanto no Brasil como fora do Brasil, eles me mandam aqui em casa, no meu estúdio. Então, é bem mais tranquilo. A tecnologia ajudou muito, né, mano? Mas antigamente era tudo mais caro também, né? Que para você gravar com música, você tinha de pagar passagem de avião, você tinha de pagar transporte, alimentação, mais o cachê. Então, dependendo do tempo, né? De período de estúdio, eu lembro que a gente ia pro Morte, a gente gravou Irina De Luca lá, Daniela, era R$ 2.500 por dia, né, mano? Então, às vezes a galera não alugava menos de 10 dias para gravar com a banda, mais alimentação, hospedagem, e enfim, gastava muito dinheiro. Hoje não, hoje, para gravação online, né? Eu estou produzindo aqui, eu ligo pro Mucão, e aí, como é que tá aí hoje? Tá no estúdio da casa dele, eu tenho uma música para você gravar aqui, já mando para ele, já a base, ele grava à tarde, ele já tá mandando a bateria toda editada para mim, eu falo, ligo pro Simar, faz um baixo aqui para mim, cara, ele já grava. Essa base mesmo, né, da música que eu tava tocando, Saudade, é o ensaio, cara, é meu ensaio, eu, o Natan Moraes e o Igor Coelho, né? Que é meu trio instrumental. Que da hora. E com a tecnologia a gente tá aqui agora também, né? Pô, É graças verdade. a Deus, Os Esse, encontros, antigamente, você é de que estado? eu São sou de Paulo, São né? Paulo mesmo. São Paulo, Aí São você teria Paulo. de pagar passagem de avião para mim, para ir para fazer tudo, né? Porra, Ia ser uma maior complicação, né, mano? pô. Mas ó, você deu muita dica aqui. Realmente muita informação preciosa. De novo, te agradeço. Mas mais nada, né? Mas complementando, o que você diria? Vamos pensar assim, não necessariamente de mais importante, mas para o guitarrista que está começando a tocar na igreja dele. Vai começar a tocar agora, está no começo de estudo, de aprendizado. Que dica, o que você diria? Eu costumo dizer que eu não comecei a tocar na igreja, mas eu admito que a igreja, cara, é um incentivo para a cultura assim gigantesco, né? Muita gente que hoje toca é porque viu, né, desde pequeno, um grupo de louvor tocando, né? E, enfim, o problema é que
tem uma hora que você tem que ver se o seu interesse está em tocar, né, profissionalmente, ou você quer ser um músico da igreja, quer tocar só para a igreja. Muita gente pergunta assim, mano, que pedaleira que eu uso para tocar na igreja? Eu falo, não, mano, a pedaleira que você vai tocar na igreja, você pode tocar em qualquer lugar. Pode tocar num bar, pode tocar numa banda, num show, entendeu? Por quê? Porque eu sempre tive essa coisa de, pô, na igreja eu tenho que tirar o repertório, tem que ter uma hora para isso, né? E agora o que eu vou fazer? Eu trabalho com música, então eu preciso estudar jazz, preciso estudar um repertório de salsa, eu preciso de estudar outras coisas que eu vou ganhar dinheiro. Mas na igreja existe a diferença do músico da igreja e músico profissional, né, mano? O músico profissional trabalha por renda e o músico da igreja trabalha pelo voluntariado. Então, assim, se ele não tiver isso muito definido na cabeça dele, ele vai ficar limitado, porque ele vai tocar só aquilo que derem para ele tocar. Então, se ele quer ser guitarrista profissional, ele precisa abrir a cabeça para estudar em casa, né? Para contratar um professor, para ele, em vez de se arrumar um professor de escola, né? A gente fala de escola de música, para ensinar ele a tocar a música, ele aprender os fundamentos, por que aquele riff foi feito, né? Qual foi o campo harmônico que o cara usou, né? Quais são os acordes, quais são, né? Qual foi o modo grego que ele usou ali para dar aquele motivo melódico. Então, esse tipo de interesse vai fazer você ir além. Porque além de você tocar aquilo, você vai conseguir também criar além daquilo. Então, hoje a igreja tem muita tendência de, começou, o grupo de louvor tá legal, né? A música tá boa, a banda tá entrosada, vamos gravar um disco. Aí, para não acontecer na hora de gravar, né? Aí ter de contratar um músico profissional, eu falando isso também para um batera, para pro tecladista, né? Que às vezes o cara tocando ali serve, né? Da igreja, mas na hora de gravar, ele precisa ter precisão, ele precisa de entender de tempo, entender de harmonia, ele precisa ter um timbre legal, ele precisa de ter o próprio instrumento. Outra coisa também que é uma dificuldade gigante, né, mano? Às vezes você chega na igreja, você vai cobrar do seu pastor tudo. Pastor, tá faltando um corte pra minha guitarra. Pastor, tô sem paleta. E aí, cara, instrumento de igreja é muito complicado, porque às vezes você tem um instrumento só e toca 5 guitarristas ali. Então não é a sua regulagem, não é a tensão de cordas. Às vezes você toca mal, né? Não porque você é um mau músico e tal, mas é porque você está tocando um instrumento que todo mundo está tocando, cada um, né? Eu já vi igrejas, né, mano, que tinha a mesma pedaleira para 5 músicos, cada um chegava, mexia naquele negócio. Era igual a bateria eletrônica na igreja, né? Cada um coloca uma programação. Então, ou seja, você tem que investir em você. Se você gosta do seu instrumento, compra uma guitarra, cara. Né? Usa lá, eu gosto de usar acordamento 09, eu gosto de usar 010, eu gosto de usar 011. Então, ou seja, compra a sua pedaleira, compra o seu amplificador, sua pedaleira com IR, né, para você colocar na linha lá, para você adaptar o louvor e tal. Mas você ter o seu próprio equipamento é você investir no seu futuro, né? Também, não só como guitarrista da igreja, mas como um cara que pode gerar renda, né? Repetindo o que eu falei anteriormente, música é profissão desde 1967. E outra coisa com o músico da igreja, mano, que eu vejo muito, inclusive na minha igreja eu vejo muito, eu dou aula para ter alguns alunos lá também, é tocar errado, tocar com a mão errada, a musculatura errada. Isso vai trazer tendinite, vai trazer ler. A gente, quando tá tocando guitarra, cara, igual aqui tá 010, né? Tem enquadramento 010, são mais ou menos quase 200 quilos, cara, em cima do braço. Você faz uma força danada para fazer o que você faz aqui. Às vezes você toca, a coluna tá doendo, ou o pulso fica doendo, né? Você está fazendo um esforço, né, muito pesado ali, porque guitarra é musculatura pura, igual violão também é musculatura pura. Se você não estuda exercício de musculatura, né, para aliviar a munheca, né, igual que eu tô empurrando meu dedo polegar para encostar aqui no meu pulso, sem fazer esforço. Então, ou seja, quando eu toco com os dedos, eu não toco com a mão. Técnica de tato é exatamente para o tato da mão não encostar no tato, na escala da guitarra. Senão ele vai limitar os seus movimentos. Então você toca com os dedos. Né? Quando eu tô tocando aqui, ó. Ó, só com o dedo, ó. Então eu não
vou chegar aqui e colocar o dedão aqui em cima. Quando eu coloco o dedão aqui em cima, automaticamente meu tato, né? O meu tato vai encostar na escala, então vai limitar os meus movimentos. Então, se você começa a estudar certo, né, você evita uma série de complicações, né, como tendinite, lesão do esforço repetitivo, né, dor na coluna. Igual eu estou estudando, você vê que o tempo todo eu estou com a guitarra na perna esquerda. Já viu? Não sei se já aconteceu com você. Não, deve ter acontecido, não. Tipo, você tira uma música, né, um solo muito difícil, uma harmonia muito difícil, sentado. Aí quando você está em pé, não sai nada. Você começa a fazer emblomation ali, porque não dá. Quem nunca, né? Acho que. Quem nunca, né? É exatamente porque, cara, se você toca na perna direita, tem vários contras, sabe? Tipo, se eu coloco a guitarra na perna direita, mas automaticamente, para mim, qualquer nota que eu for alcançar acima da corda 12 aqui, eu tenho que fazer isso com a coluna para frente. Então, eu vou ter dor de coluna. A posição, quando eu estou em pé, né, que a guitarra fica quando eu estou em pé, ela vem para a esquerda. Ela fica assim, ela não fica assim. Então, acontece você estudar assim com a perna direita, aí quando você fica em pé, a guitarra vem para a esquerda. Então, legal você estudar. Essa guitarra tem esse rasgo, né? As guitarras têm, violão tem esse rasgo, não é à toa, não, mano. É exatamente você encaixar na perna esquerda e segurar com a perna direita, para você não segurar o instrumento para tocar. Assim você consegue ficar com a coluna reta, consegue ler uma partitura, consegue ver o que está acontecendo, né? No culto, a irmã caindo na hora do louvor. É uma benção. Então, esse rasgo aqui, ó, essa curva, né, côncava, né, que fala, é exatamente você encaixar aqui na perna esquerda e segurar a perna direita. Aí eu posso soltar mesmo sem a alça e eu não estou segurando o instrumento. Outra coisa legal também é um pedal de wah-wah, se você não tem um calço, tem dinheiro para comprar um calço, ou igual uma cadeira que eu estou usando aqui que tem um calçozinho, eu coloco, já deixa a perna esquerda um pouquinho mais alta que a direita. Então, quando eu encaixo aqui, mano, ó, esse suporte da guitarra é exatamente, né, a encurvatura da minha coluna vertebral com a envergadura do meu braço. Então, quando você está sentado, você vem e ajusta a alça certinho aqui, ó, nessa posição, na perna esquerda. Quando você ficar em pé, ela vai ficar na mesma posição. Então, você não vai estranhar o movimento na hora de tocar. Então, esses detalhes, né, mano, que a gente faz, que resolve a vida da gente, né? Igual o pessoal falando, né, quando eu tô tocando com o Léo lá, quando eu gravei com a Nívia, ela parece que não tá nem prestando atenção na gravação. Eu falei, cara, na verdade não, na verdade eu tô tão confortável tocando, né? Uma coisa que eu sempre falo com meus alunos, estudar solfejo, né? Você aprender a pensar antes de tocar, né? Tudo que vem na minha mão, mano, sempre, qualquer solo, qualquer coisa que eu vou fazer, qualquer arranjo, primeiro vem na minha mente. A guitarra é uma ferramenta. Meu instrumento é uma ferramenta para executar aquilo que está na minha cabeça. Então, são vários fatores. Eu tenho que conhecer bastante o meu instrumento, tenho que estudar o conhecimento, a musculatura, né? Eu tenho que passar tempo, né, de intimidade com o meu instrumento, bastante tempo, para eu conseguir burlar, né, mano, essas dificuldades técnicas que a gente enfrenta todo dia. Não tem jeito, não tem fórmula mágica, né? Acabou ficou uma resposta gigantesca, né? Mas preciosa. Muito obrigado, viu? Edgar, mais uma vez, muito obrigado por tudo que você compartilhou com a gente. E você que está assistindo, deixa aí seu comentário. Valeu, fica com Deus.